Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da quarta parte, denominada Esperanças e Consolações. Perguntas de números 943 a 957, do capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Desgosto da vida, suicídio. Pergunta de Kardec, número 943. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta dos Espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé, e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil, e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Pergunta de Kardec, número 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta dos Espíritos: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Contra a pergunta de Kardec, número 944-A. O suicídio não é sempre voluntário. Resposta dos Espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Pergunta de Kardec, número 945. Que pensar do suicídio, que tem por causa o desgosto da vida? Resposta dos Espíritos: insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Pergunta de Kardec, número 946. Que pensar do suicida, que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta dos Espíritos: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Contra a pergunta de Kardec, número 946-A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso. Resposta dos Espíritos: ó infelizes deles! Porque responderão como por um assassínio.
Pergunta de Kardec, número 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade, e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como suicida? Resposta dos Espíritos. É um suicida, mas os que o causaram, ou que o poderiam impedir, são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza, e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência, ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome, a descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Pergunta de Kardec, número 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é levado pelo desespero. Resposta dos Espíritos. O suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga. E, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Pergunta de Kardec, número 949. O suicídio é perdoável, quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família. Resposta dos Espíritos. Aquele que assim age, não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade, e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Nota de Kardec. Aquele que tira a própria vida, para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens, que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero, e leva em conta o nosso esforço de reparação. Mas o suicídio nada repara. Pergunta de Kardec, número 950. Que pensar daquele que tira a própria vida, com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Resposta dos Espíritos. Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque, daquela forma, retarda a sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida, que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Pergunta de Kardec, número 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório, quando tem por fim salvar a de outros, ou ser útil aos semelhantes. Resposta dos Espíritos. Isso é sublime, de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é então um suicídio.
Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil, e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica, tem às vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Nota de Kardec: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade, é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes, não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas, antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Pergunta de Kardec, número 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões que, como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas às quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio. Resposta dos Espíritos: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado. Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. Contra a pergunta de Kardec, número 952-A. É mais, ou é menos culpado, do que aquele que corta a sua vida por desespero? Resposta dos Espíritos: é mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro, será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Pergunta de Kardec, número 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Resposta dos Espíritos: sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento. Contra a pergunta de Kardec, número 953-A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável, e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Resposta dos Espíritos: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Contra a pergunta de Kardec, número 953-B. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Resposta dos Espíritos: uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Pergunta de Kardec, número 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade, é repreensível? Resposta dos Espíritos: não há culpabilidade, quando não há a intenção, ou a consciência positiva, de fazer o mal. Pergunta de Kardec, número 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos, podem ser consideradas como se tendo suicidado, e sofrem as consequências disso. Resposta dos Espíritos: elas obedecem a um preconceito, e geralmente o fazem mais pela força,
do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas, e na sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. Pergunta de Kardec, número 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo. Resposta dos espíritos. O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia, e o insulto que lhe é lançado com a dúvida, quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura, com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar, a satisfação que esperavam. Pergunta de Kardec, número 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta dos espíritos. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma, para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela, cujo curso interromperão. Nota de Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É primeiro, a persistência mais prolongada, e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço, está quase sempre em todo o seu vigor, no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente, e em geral, até mesmo se desata, antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas, são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo, produz em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse estado pode persistir tão longamente, quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos, o suicida não se livra das consequências da sua falta de coragem, e cedo ou tarde, expia essa falta, de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente, e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se, para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual, só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias, condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida.
Mas por que não se terá esse direito? Porque não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos, que coloca sob os nossos olhos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Nada, Vida Futura. Do capítulo 2. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.